A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nesta semana, estaremos estudando a lição de número 4 de nossa amada Escola Bíblica Dominical. E tem como tema Jesus, o pão da vida. Esta lição será ministrada no domingo, dia 27 de abril de 2025. Vamos ao texto áureo da lição. Eu sou o pão da vida. Está escrito em João, capítulo 6 e versículo 48. Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A nossa leitura em classe, ela se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo do 1 até o 14. Vamos ler a Bíblia, meu irmão. Vou ler aqui na lição mesmo, estou com a lição aqui na minha mão. Os irmãos podem ler na tela ou então pegar a sua revista em casa para estar estudando junto comigo. Está escrito assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que era uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esta é a nossa leitura em classe, que se encontra no livro de João, capítulo 6, versos do 1 ao 14. Agora vamos à introdução da lição. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo,
refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Tá aí, meus irmãos, uma bela lição, uma lição gostosa de se estudar, né, durante toda esta semana. Tenho certeza que trará um aprendizado enorme, tanto para nós que a ensinamos, como para aqueles que estão ouvindo esta lição. Jesus, em sua infinita compaixão, realizou o milagre de multiplicar os pães e os peixes para alimentar aquela grande multidão. Mas ele percebeu algo importante. Muitas pessoas estavam mais preocupadas com as suas necessidades materiais, querendo apenas matar a fome. Meus irmãos, é muito fácil cair nessa armadilha de buscar apenas o que é imediato, o que dá conforto naquele momento. No entanto, Jesus nos ensina que há algo muito mais importante. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso está ali em Mateus capítulo 4, versículo 4. Na lição desta semana, a lição dessa semana nos faz refletir sobre a nossa dependência de Deus. Precisamos entender que, além do alimento físico, temos uma necessidade maior, a necessidade espiritual. Jesus é o único que pode saciar essa fome da nossa alma, pois ele é o pão da vida. Em João capítulo 6, versículo 35, ele declara abertamente, meus irmãos: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso significa que, ao buscar Jesus, encontramos satisfação plena, satisfação verdadeira. Podemos confiar que Deus não só cuida das nossas necessidades físicas, como fez ao alimentar a multidão, mas também Ele cuida das nossas necessidades espirituais. É Ele quem nos sustenta e nos guia. Como diz Filipenses 4,19, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora, vamos ao próximo ponto da lição aqui, né? O próximo ponto diz assim, ó: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de peixes, de pães e peixes. Vamos ler na revista. Também está no slide para quem quiser acompanhar. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão "depois disso". Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguirão às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele nos presenteia com uma narrativa poderosa. O milagre de Jesus ao alimentar quase 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixinhos. É incrível pensar como algo tão simples nas mãos do Mestre tornou-se suficiente para abençoar uma multidão. Este milagre
além de impressionante, tem uma mensagem profunda que vai além do físico e nos chama a refletir sobre o poder da dependência em Deus. A expressão depois disso, no início do capítulo 6, nos remete ao contexto anterior, aos ensinamentos de Jesus em Jerusalém, provavelmente durante a festa da Páscoa mencionada em João 5. Isso nos mostra como tudo que Jesus fazia tinha um propósito maior, sempre revelando verdades do reino dos céus. Nos milagres do pão e do peixe, Jesus nos ensina que, quando entregamos o pouco que temos em suas mãos, ele pode multiplicar e transformar em bênçãos abundantes. Mateus 14, 19 nos relembra que Jesus deu graça antes de repartir o alimento, nos ensinando o poder da gratidão. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Foi assim que o nosso mestre fez. Este acontecimento também nos desafia a olhar além das necessidades imediatas. Muitas vezes, com aquela multidão, buscamos Jesus, como aquele povo que estava ali, nós buscamos Jesus apenas pelo que ele pode nos oferecer materialmente. Mas ele nos convida a algo muito maior, meus irmãos. Saciar a nossa fome espiritual. Em João 6,35, Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso nos lembra que a verdadeira satisfação só pode ser encontrada em Cristo. Por fim, ao refletirmos sobre este milagre, podemos reforçar a importância de confiar plenamente em Deus, tanto para as nossas necessidades materiais, quanto para as espirituais. Filipenses 4,19 nos garante: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Assim, nossa confiança deve estar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Isso está ali em Efésios, capítulo 3 e versículo 20. Agora, chegamos ao ponto 2. Vamos mudar o slide aqui. O ponto 2. Está escrito assim, o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes. Neste capítulo, como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão, composta por homens, mulheres, jovens e crianças, que o seguiram na sua narrativa. João revela o poder criador e divino, que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Ou seja, meus irmãos, Jesus é Deus plenamente, 100% homem, 100% Deus. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. O milagre da multiplicação dos pães e peixes é único porque ele aparece nos 4 evangelhos. Todos eles relatam este milagre. Isso destaca a sua importância e o poder ilimitado de Jesus. É impressionante pensar como ele alimentou uma multidão tão grande, tão enorme, com tão pouco. Apenas 5 pães, apenas 2 peixes. Mas, mais do que saciar a fome física das pessoas,
Esse milagre revela a natureza divina de Cristo, que é capaz de criar e trazer à existência o que antes não existia. Como está escrito em João capítulo 6, versículo de 11 a 13, Jesus abençoou o alimento e o distribuiu, e ainda sobrou. Isso nos ensina sobre a abundância e o cuidado de Deus por nós. O evangelista João, ao registrar esse milagre, destaca algo essencial. Jesus não apenas atende às necessidades materiais, mas ele é o próprio alimento espiritual de que precisamos. Em João 6,35, Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso nos mostra que o maior milagre não está apenas no alimento físico, mas em quem Jesus é para nós. Esse milagre também nos ensina sobre confiança e entrega. Deus pode usar aquilo que temos, mesmo que pareça pouco, para fazer coisas grandiosas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quando confiamos e entregamos ao Senhor o que temos, ele faz o impossível. Ele faz o impossível, meus irmãos. Agora chegamos ao tópico 3, que tem como subtítulo: qual era o interesse da multidão? Qual era o interesse da multidão? Vamos ler aqui na revista. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão, que queria mais pão, e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para a sua alma. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Meus irmãos, qual era o interesse da multidão? Qual é o nosso interesse ao irmos ao templo? Qual é o nosso interesse ao buscarmos ao Senhor? Jesus sabia que muitas das pessoas que o seguiam estavam interessadas apenas nos milagres que ele fazia, como as curas e a multiplicação dos pães. Elas buscavam satisfazer as suas necessidades físicas e materiais, mas não estavam realmente interessadas em ouvir a mensagem do reino de Deus. Isso fica evidente em João 6, 27, quando ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O desejo de Jesus era passar um tempo a sós com os discípulos para ensiná-los e se fortalecerem espiritualmente. Mas a multidão continuava a segui-lo. Ele percebeu que as pessoas estavam mais interessadas no pão que perece do que no pão do céu. Isso reflete a atitude de muitos, ainda hoje. Correm atrás de bênçãos e milagres, mas não buscam verdadeiramente conhecer e viver a palavra de Deus. Em João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele queria que aquelas pessoas entendessem que mais importante do que o alimento físico é o alimento espiritual, que só ele pode oferecer. Essa lição é essencial para todos nós. Enquanto milagres podem atender às nossas necessidades temporárias, somente a comunhão com Jesus pode saciar a fome da alma e trazer vida eterna. Nossa dependência de Deus precisa ir além do que Ele pode nos dar. Filipenses 4,19 nos lembra: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. No entanto, o maior presente que podemos receber é o próprio Jesus e a salvação que Ele nos oferece. Agora, o tópico 2, nós vamos ver como título: Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus desafia a fé dos discípulos. Deixa eu mudar o slide aqui. Pronto, agora está certinho. Jesus desafia a fé dos versículos. Subtópico 1. E Jesus subiu ao monte. Vamos ler, vamos ver. Professor não pode ter preguiça de ler não, tá, gente? Eu vejo que tem muito professor que não gosta de ler. Um professor que não gosta de ler está na profissão errada. O professor tem que gostar de ler, o professor tem que gostar de estudar. Vamos ler, vamos estudar. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao encontro. Por isso, decidiu testar um de seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para estes comerem? Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Na narrativa do Evangelho de João, vemos que Jesus escolhe um monte para falar com seus discípulos e observar a multidão que se aproximava. Não sabemos exatamente sobre a localidade deste monte. O que sabemos é que a região havia muitas elevações que proporcionavam um ambiente ideal para ensinar e interagir com as pessoas. Esse gesto de Jesus de subir ao monte e sentar-se com os discípulos nos mostra o seu cuidado
e desejo de ensinar lições preciosas. Quando Jesus avistou aquela multidão, ele fez algo interessante. Ele testou um de seus discípulos. Ele testou a Filipe, perguntando onde poderiam comprar pão para alimentar tantas pessoas. Isso está ali em João, capítulo 6, versículos 5 e 6. Jesus sabia qual seria o desfecho, mas ele queria ensinar algo profundo aos seus discípulos. Essa pergunta nos lembra que Deus muitas vezes nos desafia a fortalecer nossa fé e nos ensinar a confiar nele. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos orienta. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Além disso, o relacionamento de Jesus com os discípulos sempre foi cheio de ensinamentos. Ele aproveitava cada momento para ensinar verdades do reino de Deus. Esse episódio nos lembra que Jesus não apenas supria necessidades físicas, como também as espirituais. Em Mateus 6,33, ele nos chama a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus nos ensina aqui é a importância de confiar na providência divina, seja nas coisas materiais, seja nas coisas espirituais. Deixa eu mudar o slide aqui agora para o subtópico 2, onde nós temos aqui como título o desafio para os discípulos. Vamos ler aqui na revista. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios das missões evangélicas não podem ser superados apenas com esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui, o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local, não havia comida suficiente, nem possibilidade de comprar para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava, assim, a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Jesus, meus irmãos, em sua sabedoria, Jesus era Deus, irmãos. Jesus era Deus. A didática dele era algo fenomenal. É um mestre por excelência. E Jesus, em sua sabedoria, aproveitou a necessidade de uma grande multidão para ensinar uma lição valiosa aos seus discípulos. Ele queria que eles compreendessem que nem todos os desafios da obra de Deus podem ser resolvidos apenas com esforço humano. Claro que não, meu irmão. Quando Filipe foi questionado sobre onde conseguiria um pão para alimentar tanta gente, ali em João 6, 5 até 7, a intenção de Jesus não era buscar uma resposta prática, mas promover o crescimento da fé dos discípulos. Esse episódio nos ensina que há situações em que nossas forças e recursos são limitados. É justamente nesses momentos que somos chamados a confiar plenamente em Deus. Como diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jesus sabia que ali naquele local deserto não havia possibilidade humana de suprir a necessidade da multidão.
mas ele desejava mostrar que o poder de Deus é ilimitado. Ao multiplicar os pães e peixes, Jesus demonstrou que o impossível se torna possível quando colocamos nossos desafios em suas mãos. Filipenses 4,13 reforça essa verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais do que suprir a fome física naquelas pessoas, Jesus queria que os discípulos e a multidão entendessem uma verdade espiritual mais profunda. Ele é o verdadeiro sustento. Em João 6,35, Jesus declara, eu não vou cansar de repetir esse versículo, eu vou repetir ele várias vezes, para que os irmãos guardem no coração. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aliás, meus irmãos, repetir o mesmo versículo várias vezes nos ajuda a decorar o versículo. E assim, quando a gente está evangelizando, falando do amor de Deus em nosso local de trabalho, com nosso vizinho, aconselhando alguém, a gente consegue citar esses versículos, porque ele já está gravado na mente, gravado no coração. Não se cansem de repetir versículos. Essa lição continua sendo relevante hoje. Muitas vezes enfrentamos desafios que parecem maiores do que a nossa capacidade. E é nessas horas que devemos lembrar que Deus nos chama a depender dele, confiando no seu poder e na sua provisão. Em Efésios 3,20, está escrito assim, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O versículo já diz tudo. Vamos prosseguir aqui por conta do tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos para o próximo subtópico, uma lição de provisão. Eu vou estar lendo aqui na minha revista, você pode ler na tela ou você pode pegar a sua revista e me acompanhar. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio de suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e peixes à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Meus irmãos, esse episódio, descrito aqui nesse tópico, nos apresenta uma situação que, à primeira vista, parecia impossível de ser resolvida, não é verdade? A multidão estava faminta e apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos eram trazidos por um menino. João 6, está escrito ali em João 6,9, né? Mas nas mãos de Jesus, o pouco tornou-se mais do que suficiente. Ele deu graças ao Pai e realizou um grande milagre, alimentando milhares de pessoas até que todas estivessem satisfeitas. E ainda sobrou, meu irmão. Ainda sobrou. A mensagem aqui é clara. O poder de Deus, o poder de Jesus não tem limites. E ele pode usar o pequeno e o simples para realizar grandes feitos. O que essa história nos ensina? Essa história nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias,
especialmente quando enfrentamos situações que parecem difíceis ou sem saída. Como está escrito em Jeremias 32:17, Ah, Senhor soberano, tu fizeste o céu e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Deus nos surpreende com soluções extraordinárias e cuida de nós em detalhes, mostrando que quando colocamos o que temos em suas mãos, ele multiplica e abençoa. Além disso, esse evento reforça que a, que a gratidão tem um papel poderoso em nossa relação com Deus. Antes de realizar o milagre, Jesus deu graças ao Pai. Esse gesto nos lembra da importância de agradecer a Deus, reconhecendo que tudo vem dele. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos ensinados: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos estudar agora o último ponto, né? O tópico 3, que tem como título Jesus, o pão que desceu do céu. O primeiro subtópico que iremos ler aqui na revista é: qual é o real interesse da multidão? Vou ler aqui na revista. No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, onde indicado em João 6:22 e 6:24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comedes do pão e vos saciades. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfazesse suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multidão dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Após, irmãos, esse impressionante milagre da multiplicação dos pães e peixes, algo curioso aconteceu. No outro dia, ali no dia seguinte, a multidão procurava por Jesus de novo. Mas o objetivo de muitos não era buscar a mensagem que ele trazia, e sim satisfazer novamente as suas necessidades físicas. Jesus percebeu isso e falou abertamente, com todas as letras: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que me vistes, mas porque comerdes o pão e vos saciades. Essa declaração nos ensina que o Senhor vê o que está no coração das pessoas e percebe quando buscamos coisas passageiras. Ao invés de buscar aquilo que é eterno, aquela multidão queria um líder que atendesse apenas às suas necessidades materiais. No entanto, Jesus queria oferecer-lhes algo muito maior: o pão que desceu do céu, que sacia a alma e dá a vida eterna. Ele declara: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo.
Esse pão celestial é o próprio Jesus. Ele nos lembra que mais importante do que as bênçãos terrenas é a comunhão com Deus, que realmente satisfaz a fome espiritual do ser humano. Essa lição, meus irmãos, ela continua sendo extremamente atual. Muitos mesmo, meus irmãos, hoje ainda buscam em Jesus apenas soluções para problemas materiais, sem reconhecer que ele é o único capaz de transformar a vida por completo. Em João 6:27, ele nos ensina: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus, ele nos convida a focar naquilo que tem valor eterno. Aquilo que tem valor eterno, não nas coisas passageiras. O próximo subtópico aí tem como subtítulo o pão do céu. Vou ler aqui na minha revista, os irmãos tenham liberdade de acompanhar aí. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma sua identidade divina quando diz: Eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam sua identidade divina. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Viverá para sempre. A identidade do pão do céu não deixa dúvida, meus irmãos. Não deixa dúvida. Trata-se de Jesus, é claro, o próprio Filho de Deus. No Evangelho de João, nosso Senhor afirma sua identidade divina por meio de declarações, e declarações muito fortes. Eu sou. Apenas Deus pode usar uma expressão como essa. Eu sou. Cada uma dessas declarações nos revela um aspecto único de quem ele é e de como ele supre as nossas necessidades espirituais. Vamos lembrar alguma delas, só repetindo o que nós lemos agora no ponto ali, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações nos ajuda a compreender o cuidado e o poder de Jesus em nossas vidas. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Muito superior, não tem nem como comparar, meus irmãos. Muito superior ao maná que o povo de Israel recebeu no deserto sob a liderança de Moisés. Enquanto o maná era um alimento temporário para sustentar fisicamente o povo, Jesus nos oferece um alimento eterno, que sacia a nossa alma e nos dá vida eterna. Ele mesmo declara, vou repetir novamente, sim, vou repetir. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João capítulo 6, versículos 50 e 51. Essa comparação entre o maná e o verdadeiro pão do céu nos ensina a importância de buscarmos em Jesus o sustento para a nossa vida espiritual. Ele é o único que pode saciar a fome da alma, trazer paz e nos conduzir à vida eterna. Como diz o Salmo 34, versículo 8,
Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Ao ensinarmos esta passagem, é fundamental mostrar que Jesus não é apenas aquele que nos dá bênçãos, mas é o próprio sustento que precisamos diariamente. Por isso, a lição aqui é confiar em Jesus como nosso alimento espiritual. Assim como ele se declarou o pão da vida no Evangelho de João, somos chamados a nos alimentar da sua palavra e da sua presença. Que ao refletirmos sobre essa verdade, sejamos encorajados a buscar mais o Senhor, vivendo na certeza de que ele supre todas as nossas necessidades, tanto materiais como espirituais. Tanto materiais como espirituais. No subtópico 3, o que é comer o pão? Vamos ler, já estamos indo para o final, já estamos finalizando a lição de hoje. Está escrito assim, ó: observamos uma mudança nas palavras de Jesus, ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha de sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Nesse trecho, meu irmão, Jesus faz uma transição importante em suas palavras ali no que ele estava falando, passando de pão vivo que desceu do céu para pão que eu der é a minha carne. O pão que eu der é a minha carne. Está ali em João 6,51. Essa mudança aponta para algo muito mais profundo. O sacrifício que ele faria na cruz. Ao dizer que o pão é a sua carne, Jesus está revelando que ele entregaria a sua vida para a salvação de todos. Eu quero enfatizar essa palavra, salvação de todos, não é apenas alguns, não é apenas os escolhidos, é a salvação de todos os que creem. Este ato de entrega é o maior exemplo de amor e graça que podemos encontrar. Mais tarde, o apóstolo Paulo reforça essa mensagem ao falar sobre a ceia do Senhor. Ele explica que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, dado a nós. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 25, Paulo escreve, é melhor a gente estar citando o versículo, né? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É o texto sempre lido na Santa Ceia, a gente até decora, né, meus irmãos? Mas é muito importante. Essa associação nos ajuda a entender que a ceia do Senhor é um momento de lembrança e gratidão pelo sacrifício de Jesus. Ao mencionar a partilha de sua carne, Jesus estava apontando para a cruz, onde ele ofereceu sua vida pelos pecadores, por mim e por cada um de nós. Esse sacrifício é o que nos proporciona salvação e vida eterna. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Essa é a essência do Evangelho. Jesus entregou tudo para que pudéssemos ter comunhão com Deus. Esta lição nos ensina que a salvação não vem por nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo. Ele é o pão da vida, que nos sustenta espiritualmente e nos dá a certeza de vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a gente lê lá: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos lembra que o amor de Deus é incondicional e que a obra de Jesus na cruz é suficiente para nos redimir, para nos salvar, para nos resgatar. Estamos indo agora para a conclusão então, desta lição 4, Jesus, o pão da vida. E na conclusão está escrito assim, ó: nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfaz a sua fome espiritual e recebe a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por consequente, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância, eternamente. Nesta lição, meus irmãos, aprendemos uma verdade essencial. Jesus é o pão da vida, aquele que sacia a fome espiritual e oferece a vida eterna. Ele se entregou por nós, garantindo salvação para todos que creem e recebem a sua palavra. Assim como o pão físico nos sustenta temporariamente, Jesus nos sustenta eternamente. Ele é o alimento celestial que não perece, mas nutre nossa alma para sempre. Em João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essa lição nos ensina a buscar mais do que as coisas passageiras deste mundo, o alimento material. O alimento material, aliás, tem o seu valor, mas é temporário. Já o alimento espiritual que vem de Jesus é eterno. Mateus 6,33 nos orienta: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao refletirmos sobre o pão que veio do céu, somos chamados a valorizar a comunhão com Cristo e a depender dele em todas as áreas de nossas vidas. Romanos 8,32 nos lembra: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Isso mostra o grande amor e cuidado de Deus para conosco. Espero que os irmãos tenham gostado desta aula e que os irmãos voltem na próxima semana para continuar estudando comigo. Muito obrigado. Fiquem todos com a preciosa paz do Senhor Jesus.